Bom, então, dando agora uma boa tarde oficial aí a todos e a todas. Dar meu abraço aí às duas Renatas que estão aí coordenando essa iniciativa e que já apareceram aqui conosco. Agora sumiram aqui ambas no vídeo para mim. Mas eu estava aqui escutando vocês cinco, pessoal, e estava aqui pensando em fazer o seguinte colocação inicial para vocês. Se eu tivesse que dar uma sugestão para todos os 27 diretores de unidade de administração e suprimentos, de UAS, de UAS, de infraestrutura, de UA, de qualquer que seja a denominação, porque a atribuição ela pode ser um pouco mais focada ou um pouco mais expandida, mas vocês sabem qual é o centro, obviamente, da atribuição dessas unidades de administração e suprimentos para ficar com uma terminologia só, já que a gente tem 20 terminologias do Brasil afora. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, até pegando o gancho do solitário. A primeira sugestão muito objetiva é a seguinte: utilizem ao máximo os diretores e as diretoras de cada um de vocês. Porque, olhando pelo lado do diretor, a gente fica atribuído com tantas frentes, e se acontece algum motivo de solidão, alguma coisa de uma determinada ação que ela não está tendo por parte do diretor ou da diretora uma atenção maior naquele momento, não é por nada que seja de ponto negativo, mas é simplesmente por uma avalanche de iniciativas que a gente tem que cuidar. Então, eu, por exemplo, atualmente, encerrando aí o mandato, há poucos meses de encerrar à frente da DAF do Sebrae Nacional, eu adoro quando os gerentes adjuntos, a chefe de gabinete, os assessores, vêm trazer assuntos para a gente poder conversar, para a gente poder debater. Não dá para vocês esperarem que o diretor, a diretora vá procurar vocês, porque se isso acontecer, é sinal que o assunto já passou ali do quadrante de quando deveria ser cuidado. É porque ele já teve feedbacks outros e aí já está ali no quadrante da urgência, o que a gente não deve deixar chegar para cuidar das ações. Então, o Sebrae, pessoal, esse grande ecossistema federativo, é a única instituição do porte dele, ou comparada de algum modo, que tem 84 diretores no Brasil inteiro. É um quadro fabuloso. Eu não tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que não fosse absolutamente desse quadro de diretores, que fosse competente, que fosse qualificada, que fosse dedicada ali para cumprir a atribuição. Então, essa é a primeira afirmação. Utilizem, procurem os diretores, as diretoras, levem os assuntos, puxem eles e elas para a discussão, porque eu tenho certeza que eles vão gostar e eles vão retribuir com o máximo de dedicação e resolutividade com relação aos assuntos que vocês levarem, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, uma rede, e o nosso grande objetivo é cada vez mais fazer do Sebrae, desse ecossistema federativo, uma organização que trabalha em rede. Ela é basicamente um aglomerado, um conglomerado, uma união de pessoas que têm alguns objetivos comuns, que precisa solucionar questões que são comuns. Alguns que, obviamente, existem, outros que não são. Mas nós vamos aqui, essa rede estará unida pelo que é de comum. E aí é muito importante a gente ter uma série de coisas, uma série de premissas. Por exemplo, a questão do tempo, a gente poder maximizar bastante o tempo que essa rede vai estar operando, porque se de repente vocês começarem a participar dessa rede e entenderem que ela não está sendo frutífera, vai começar a gerar ali um certo de desinteresse para as próprias reuniões. Então, foco, ok? Uma das coisas que eu sempre brinco quando a gente faz as reuniões com os diretores é o seguinte: não precisa reforçar, vamos agregar. Porque às vezes a gente tem uma tendência, uma pessoa fala uma coisa, a gente concorda e fala, eu quero só reforçar o que o fulano. Aí vem o terceiro, eu quero só reforçar. Aí a gente não consegue agregar. Então, é importante o reforço, sim, mas é mais importante ainda a gente agregar. Então, vamos sempre tentar agregar ao que já foi colocado e trazer os assuntos para o debate. O debate aqui é fundamental, porque o Sebrae, esse ecossistema federativo que eu falei, não é feito pelo Sebrae Nacional, ele acontece na ponta, por cada um de vocês nas 27 unidades federativas. Então, é fundamental que essa rede que está sendo hoje criada é uma rede que foca a integração. Como eu sempre digo, o Sebrae Nacional tinha a obrigação, no meu humilde entender, de cada vez mais focar internamente para a grande integração do sistema e externamente para a representação institucional do Sebrae e deixar o resto tudo para os Sebrais estaduais. Então, aqui o Sebrae Nacional faz aquilo que eu entendo que é parte fundamental do seu papel interno, fazer essa integração, unir as pontas. Não que vocês não vão fazer, obviamente, também por si, mas aqui é de modo mais, vamos dizer assim, institucional e de modo mais corporativo. Aqui tem pessoas, aqui tem boas práticas a serem colocadas, inclusive no dia 27/9,
A gente está programado para fazer um grande encontro de boas práticas do sistema, mas é uma outra pauta, mas eu já estou dizendo aqui para vocês, aqui a gente vai focar nessas boas práticas daqui, mas essa outra iniciativa é de boas práticas em geral. Porque, pessoal, de modo muito simples, algumas pessoas podem chegar e perguntar assim, já deveria ter sido feito antes? Óbvio que já deveria ter sido feito antes, mas é porque exatamente a gente vai cuidando de tantas outras frentes, que tem frentes que ficam um pouco mais para depois. E qual é o problema com relação a isso? Não tem problema algum. Por quê? Porque numa gestão, a gente trabalha efetivamente com frutos que são colhidos e foram plantados na própria gestão, mas a gente tem a obrigação, pessoal, de semear, de jogar sementes para que venham a ser ali colhidos os frutos na gestão seguinte. Então, muito do que a gente vai fazer, ou para não dizer, quase a plenitude do que nós vamos fazer, agora que nós entramos no BR-OBRO, ou seja, os 4 meses finais do ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, praticamente o nosso trabalho agora vai ser de semear. O nosso trabalho vai ser todo de plantar sementes para que a gestão que venha nos suceder possa avaliar, entender se é pertinente ou não é, dar o seu tom e o que entender que seja pertinente, possa ali aperfeiçoar e, obviamente, aprofundar uma determinada iniciativa. Esse vai ser o nosso papel nesses próximos 4 meses, assim como, obviamente, também concluir, né, iniciativas que a gente começou e que ainda não foram devidamente concluídas. Então, a gente está com a ampulheta rodando. A importância, a relevância das unidades, independentemente do nome, como eu falei, independentemente das 20 denominações que existem no Brasil inteiro, que vocês lideram, ela é absolutamente importante. Em alguns momentos, isso é mais evidente, em alguns outros momentos, não. Agora, no Sebrae Nacional, a gente pôde, no mês passado, identificar essa relevância e essa importância, quando a gente teve que, de uma hora para outra, sair do prédio da 605 e se deslocar para o prédio da 515, que era um prédio que o Sebrae tinha deixado no ano de 2010. E a gente está tendo agora de fazer toda a adaptação. Então, eu quero agradecer, já o fiz várias vezes, mas vou aproveitar agora em rede nacional, agradecer muito a equipe de toda a parte de infraestrutura, toda a parte que é liderada pela Renata à frente da UAS, todas as pessoas que compõem a equipe, todas, uma a uma, que são fundamentais, que estão se dedicando ao máximo para colocar o prédio da 515 de pé, para que o Sebrae possa ali cumprir a sua missão de cabeça de sistema. Então, a Renata também me falou sobre a pesquisa que foi feita, né, além das boas práticas, já mencionei as dores, e esse aqui é o momento, pessoal, a gente vai dividir, vocês vão dividir, nós vamos buscar soluções compartilhadas, o que a gente não conseguir, a gente vai pelo menos se solidarizar, porque às vezes a gente não consegue em determinado momento, mas consegue um pouquinho ali na frente. Mas, acima de tudo, a gente tem aqui que focar para que a gente possa cada vez mais sempre ter em mente. Tudo que acontece dentro do sistema Sebrae é meio. Obviamente, as diretorias de administração e finanças são as diretorias que são meio. Mas quando eu digo que tudo que acontece dentro do ecossistema Sebrae é meio, é porque o que interessa é a missão dessa instituição. O que interessa é o propósito dessa instituição. E o propósito e a missão dela é cuidar dos mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, que são os MEIs, micro e pequenos empresários que estão aí fora, empreendendo, apesar de todas as dificuldades que eles enfrentam por diversos fatores no nosso país. Então, tudo que acontece internamente, jogo de poder, rivalidade, tudo que não é positivo, a gente deve deixar de lado e a gente deve trabalhar todo dia para poder convencer as pessoas que estão ao nosso lado. Pelo amor de Deus, vamos cada vez mais focar na nossa missão, vamos focar no nosso propósito e vamos nos dedicar, todos individuais e coletivamente, para que a gente possa cada vez mais ali tocar o coração do nosso público-alvo na ponta, fazendo com que cada vez mais a atividade empreendedora desses mais de 20 milhões que são o nosso público-alvo seja cada vez mais exitosa no nosso querido Brasil. Então, muito grato a vocês pela atenção. Vamos adiante, seguimos adiante. Renato e Nilton, devolvo aí a bola para vocês. Muito grato, pessoal. Obrigado.